No momento em que uma pessoa morre, os bens e direitos dela são transferidos para os herdeiros. Para que essa transferência aconteça, esses herdeiros precisam fazer a tal abertura do inventário. E é para falar como esse processo deve ser realizado que eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o advogado Naime Márcio Martins Moraes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, o prazer é meu de estar novamente nesse programa. Estamos falando de sucessão familiar, de família. Com ou sem problema no caso de uma herança? Na verdade, infelizmente, nós temos muitos problemas. No Brasil, nós não temos a cultura de fazer o testamento, o que particularmente aconselho. Não é comum que as pessoas estejam preparadas ou preparem-se para o pós-morte, ou seja, com relação de deixar um patrimônio ou uma coisa organizada para os seus sucessores. Sempre essas heranças, elas ficam de forma desorganizada. E aí, então, os sucessores, os supostos herdeiros, então é que vão atrás de verificar essa situação. E aí a briga é grande. E briga-se por quê? Por patrimônio, por bem ou brigas, às vezes, sem justificativa entre irmãos, entre primos, entre familiares? Tem de tudo um pouco, né? Você tem as brigas em relação às famílias, porque nas famílias você tem sempre aquele que se destaca e prospera. E você tem aqueles que, por outras razões, não prospera. E aquele que não prospera acha que o que prosperou tem a obrigação de deixar para ele alguma coisa. E, na verdade, o direito diz o seguinte, que a divisão é igual entre os sucessores, ou entre os herdeiros. Portanto, ninguém tem a obrigação de passar para ninguém aquilo que é dele. E aí começam. Aí tem também as birras, as pirraças, as rixas antigas, que vão ser talvez discutidas naquele momento sucessório. Explicando melhor, problemas de relacionamento entre parentes, entre familiares, que acabam se aflorando e voltando à tona no momento da divisão da herança, é isso? Perfeitamente. E às vezes as brigas são por nada com coisa nenhuma, ou seja, as pessoas que estão brigando, às vezes, nem precisam daquele patrimônio, mas brigam por simplesmente brigar. Por vaidade, por vaidade, por pirraça, por vingança, para não deixar para o outro e assim sucessivamente. Por isso, daí é importante que aquele que está em vida já prepare isso, já consulte um advogado de como deixar, como transferir para uma pessoa querida que cuidou dele, né? Então, ou fazer já o testamento. Como que se faz isso? Isso faz em cartório, faz na justiça? Claro. Primeiro, o importante é consultar um advogado especialista para saber como a pessoa quer dispor dos bens a partir da sua morte. Então vai descobrir, vai saber que bens ela pode deixar para A ou para B, e isso é feito em cartório, sim, tem que ser feito no cartório, através de registro público, através de tabelião, exatamente. Existe uma modalidade em cartório, no caso de patrimônio, vamos pegar o caso de imóveis, que se chama usufruto, né? A pessoa, por exemplo, já é idosa, ela é dona do imóvel, mas ela quer deixar para um filho ou para um neto. E aí ela vai junto a um cartório e transfere a titularidade daquele imóvel para o filho ou neto, mas continua usufruindo, aí vem o nome usufruto, daquele imóvel enquanto ela estiver viva. Isso pode ser feito sem um advogado, diretamente no cartório? Pode sim. Na verdade, você vai fazer a doação com o usufruto. O que é o usufruto? A pessoa vai desfrutar, vai ter o rendimento, vai poder gozar daquele bem até que ela faleça. A pessoa para quem se doou só vai ser titular pleno desse imóvel com a morte daquele. Tem pessoas também que fazem o seguinte, já fazem essa partilha dos bens para os herdeiros ainda em vida. Ela deixa só uma casa para ela morar e divide tudo. Empresa, imóveis, propriedades rurais, automóveis para os herdeiros. Pode ser feito isso também em vida? Pode. O importante é que se faça isso de forma equitativa, porque qualquer pessoa, qualquer herdeiro que receba um pouco mais do que o outro, o que recebeu menos pode reclamar essa diferença no futuro. Mas aí vamos imaginar uma situação, porque às vezes acontece também. Surge um novo filho, surge um outro neto, às vezes até não reconhecido, fora do casamento, por exemplo. Como é que ficam nessas situações depois que foi feita a partilha e depois que foi feito o testamento? É preciso entrar primeiro aquele filho que não foi reconhecido, primeiro com a ação para ser reconhecido, que é uma ação de investigação de paternidade. Nesse caso, vai entrar contra os herdeiros, contra os sucessores. Após reconhecida essa paternidade, então vai requerer, ou se o inventário estiver em andamento, pode já pedir para sobrestar, ou seja, suspender o inventário
até que se discuta essa situação da legitimidade, ou seja, do herdeiro, e para fazer a partilha. Feita a partilha, os herdeiros, um pode negociar com o outro, por exemplo? Você chegou a citar no início da entrevista que às vezes um está em condições financeiras inferior ao outro. Um herdeiro nessas situações, um endividado, ele pode chegar num irmão, por exemplo, e falar assim, olha, eu gostaria que você comprasse a minha parte aqui na herança. Pode acontecer isso? Claro que pode, certo? Você pode adquirir a cota-parte do outro, pode doar a sua cota-parte, certo? Tudo isso implica, é importante dizer, em pagamento de impostos, tá? Então você tem aí o imposto de transmissão que incide, tá? No caso de doação, para o terceiro ou mesmo em caso de venda. A gente sabe que às vezes as pessoas, elas têm até, vamos dizer assim, um relacionamento com um amigo ou um vizinho muito maior e até de respeito e tratamento do que às vezes com um familiar. Nesse caso, a pessoa idosa, quem vai fazer o testamento, ela pode colocar terceiros nesse inventário também? Ou seja, colocar um vizinho, um amigo e não só familiar? No inventário não, mas no testamento pode. Existe a sua parte disponível que a pessoa pode doar para quem quiser. Explique a diferença para a gente entre testamento e inventário aí, por favor. No caso do testamento, a pessoa vai vai deixar um legado para as pessoas que ela discriminar. E existe uma parte disponível, ou seja, uma parte que até 50% ele pode doar para quem quiser. No caso de testamento, isso pode ser feito. No caso do inventário, não. Somente os herdeiros na linha sucessória é que vão ter direito à herança. Ainda sobre testamento, é possível deixar parte da herança ou até a totalidade dela para instituições de caridade ou alguma associação protetora de animais? É possível isso? A totalidade não. A parte disponível sim. Então, você tem uma parte que você pode fazer o que bem entender. Aí você pode sim doar para uma instituição filantrópica, beneficente, mas a outra parte, direito, na legislação brasileira é assim que funciona. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço.